estamos iniciando mais uma edição dessa proposta dos Intercambiantes Brasil, que é de conversar de 2 em 2 meses com um colega de uma região do país. E hoje nós conseguimos, pela generosidade do Dr. Arthur Pinto Filho, é um homem ocupadíssimo, cheio de atribulações e de responsabilidades, conversar conosco a partir desta proposição bioética, direitos humanos e uso de drogas. Eu me permito fazer uma breve apresentação sua, que é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo e especializado em saúde pública. Também pertence ao Fórum Nacional de Saúde e é conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. Ao meu lado, tenho... Nery, só uma questão. Eu não sou conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, não. Eu sou do Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Ah, tá certo. Então, essa é uma boa correção. Do Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Feita a correção. Obrigado. Então, aqui ao meu lado, eu dizia, está a doutora Fabiana Miranda, que é defensora pública, coordenadora, se não é a única, mas faz parte da coordenação de direitos humanos da Defensoria da Bahia, e nós vamos conversar. E aqui diante de nós temos colegas que participam sempre desse nosso diálogos intercambiantes. Então, por favor. Também só uma correção. Está cheio de correções hoje, né? Eu sou coordenadora do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar à População em Situação de Rua da Defensoria Pública, que é um núcleo especializado, né, que é o Núcleo Pop Rua especializado do nosso Núcleo Maior de Direitos Humanos. Só vai faltar eu corrigir meu nome. Então, eu me chamo Antônio Nery Alves Filho, eu tirei o Alves, ficou só o Antônio Nery Filho, então, feitas as correções. Então, obrigadíssimo por sua participação. Nós nos encontramos em São Paulo, lá no trabalho organizado por Heroí, sobretudo, ela se articulou conosco lá no Edley. E nós conversamos e eu fiquei encantado. Cheguei aqui em Salvador dizendo que eu tinha lhe ouvido e tinha gostado muito das suas posições com relação à bioética, direitos humanos e essa questão do consumo de drogas. Talvez a gente pudesse começar por aí, dessa sua aproximação com a saúde e com a bioética, os direitos humanos. Que visão você tem em geral disso, que é para que os que nos ouvem, digamos, começar a se animar aí na conversa que nós teremos ao longo desses próximos 60 minutos, uma hora e pouco. Nery, é um prazer conversar com você, com o pessoal da Defensoria, do Intercambiantes. Eu estou aqui na área da saúde pública, né, do MP de São Paulo, há 9 anos e meio. E antes eu trabalhava na área criminal do Ministério Público. Então, eu verifiquei a questão da droga por 2 ângulos muito diversos. O primeiro ângulo, sob o ponto de vista de um promotor criminal típico. Eu pouco tinha reflexão sobre a questão das drogas, com a profundidade que era necessária até mesmo para trabalhar na área criminal. Na área criminal eu tinha uma ideia que o combate à droga, que a gente fazia lá na promotoria criminal, ele era um combate correto. E era isso mesmo, que a guerra às drogas estava certa, que é isso mesmo, que o Ministério Público tem que fazer esse tipo de situação. Quando eu saí da promotoria criminal e vim aqui para a promotoria de direitos humanos na área da saúde, eu comecei a me deparar com outro tipo de perspectiva. E percebi que o serviço que eu fazia na área criminal é muito ruim, estava equivocado. E comecei a discutir, pensar, debater, ouvir muita gente, fazer o que era possível para entender esse assunto com profundidade, Nery. E hoje eu vejo que a política de guerra às drogas é um equívoco total no mundo e no Brasil. Não há país do mundo que tenha vencido
a tal guerra às drogas. Não há, porque essa possibilidade não existe. Se você falar seria o ideal que ninguém usasse drogas, bom, pode até ser que seja o ideal, mas entre o ideal e o real, meu amigo Nery, tem uma diferença abissal. Então, essa lei que cuida de 2006, que trata a questão da droga sob o ponto de vista criminal, ela é péssima, porque ela deixa brechas imensas e acaba havendo na parte da polícia a prisão de pequenos, de ínfimos traficantes que lotam as cadeias brasileiras sem que isso signifique nenhum tipo de combate efetivo ao tráfico de drogas. Então, hoje eu tenho uma visão muito crítica do que eu fui há 10 anos atrás. Uhum. Eu queria lhe dizer o seguinte, eu nem sei se o ideal seria que ninguém usasse droga, porque eu acho que a vida se tornaria insustentável. Eu costumo dizer que nossa hominização se deu pelo reconhecimento da nossa finitude e que esse reconhecimento causou um mal-estar tão grande que não era possível sustentar a vida e eu achava que todo mundo ia fazer uma fila de suicidas. Mas que houve um encontro com algum produto que amenizou esta dor, este sofrimento, esse mal-estar do reconhecimento da finitude. De modo que eu acho que nós herdamos isso e sem alguma coisa para nos colocar mais para lá ou mais para cá, mais em contato com o céu e menos, ou às vezes mais também com a terra, eu acho que ficaria impossível a condição humana, de vivência humana. Então, nesse sentido, eu acho que eu nem penso no ideal de que não se use droga de um modo algum. Eu penso sempre que este uso que nós temos de trabalhar é que esse uso seja o mais adequado possível. Que esse adequado seja uma palavra entre aspas, porque nós teremos de discutir que droga, que condição, que adequação, que efeito, que lugar essa droga vai ocupar, seja na cultura, seja para cada um de nós. E claro, nós me sentem toda a razão, essa guerra às drogas foi um fracasso. Mas eu estou preocupado, doutor Arthur, de que eu estou vendo no horizonte, no Brasil, uma certa proposição de retorno a esta guerra, se não for como no passado, mas uma guerra talvez até mais grave, porque seria uma guerra disfarçada. Eu não sei o que você pensa. Eu também queria contribuir, em relação ao que o professor Nery falou. Principalmente em relação à participação do Ministério Público e dos promotores de justiça, bem na linha do que o senhor falou. Há pouco tempo nós vimos um congresso, acho que foi do Ministério Público de São Paulo, não recordo, tem aqui até a Renata que está na minha frente, que é psicóloga, e foi ela que me mostrou, um congresso, acho que tinha um promotor de justiça falando sobre o direito penal do inimigo. Foi alguma coisa relacionada a isso. No Ministério Público. Que é como se alguns promotores de justiça fizessem até um enaltecimento desse encarceramento em massa, como se realmente essa fosse a resposta, como se a guerra às drogas fosse a resposta. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso e de como é que a gente poderia trabalhar junto ao Ministério Público, tanto de São Paulo como dos outros estados, para fazer com que outros promotores de justiça pensem como o senhor. Bom, os dois temas do Nery e o seu são temas fascinantes, São temas fascinantes. Eu acho, veja, quando o Constituinte de 88 imaginou o Ministério Público, ele criou dois Ministérios Públicos de um mesmo corpo. Tinha o Ministério Público da área criminal e o Ministério Público da área civil, de interesses difusos, etc. Ele imaginou, o Constituinte, que eles fossem trabalhar em harmonia, que fossem trabalhar de forma muito, muito parecida. Acontece que foi exatamente o contrário que aconteceu. Nós temos, dentro da nossa instituição, dois Ministérios Públicos apartados, que praticamente pensam diametralmente opostos, de forma oposta, pouco se conversa e gera situações absurdas. Por exemplo, nós aqui da área dos direitos humanos temos uma posição
sobre a questão da política de drogas. É uma posição consolidada, são vários promotores aqui da área de direitos humanos, e nós temos uma visão muito crítica sobre a questão das guerras às drogas. Entretanto, a grande parte dos promotores criminais acha que esse é o caminho da guerra às drogas, não consegue fazer uma crítica e uma autocrítica do seu próprio trabalho. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Não há nada mais improdutivo, para falar uma palavra educada, do que você pegar, eu falo por São Paulo porque eu não conheço o resto do Brasil, mas estou falando por São Paulo. Você pegar um pequeno traficante e colocá-lo nas cadeias que são dominadas pelo PCC aqui em São Paulo. Absolutamente dominadas. O Estado pode negar esse fato, mas é um fato irretorquível. As cadeias não são comandadas pelo Estado. Então você pega um pequeno traficante, coloca ele nessa cadeia, ele não tem alternativa alguma que não seja se organizar no PCC. Então o que você está fazendo há anos é sempre dar carne fresca para o PCC crescer cada vez mais. Então esse combate às drogas, esse falso combate às drogas, na verdade é jogar água no moinho do crime organizado. Você não mexe no tráfico, não arranha absolutamente nada no tráfico e joga água no moinho do crime organizado. Como resolver essa questão? Não é fácil. Não é fácil para pegar a questão que o Nery toca, que eu acho que é a questão de fundo. Não é fácil porque nós estamos, lamentavelmente, miseravelmente, no Brasil, de refluxo civilizatório. Ganhou um candidato que levantava bandeiras e levanta bandeiras que não são as mais adequadas em qualquer país civilizado do mundo. Mas esse homem ganhou a eleição com voto popular. Então isso tem um significado que parte da sociedade brasileira compra esse discurso como sendo verdadeiro. E essa sociedade, ela se reflete, de certa maneira, nos promotores criminais que reproduzem esse equívoco. Então, eu acho que nós temos o dever, como promotores, de trazer uma visão um pouco mais crítica, na ideia de que essa visão possa, de certa maneira, calar e alguns colegas da área criminal do país inteiro. Mas não é fácil, porque quando você está numa promotoria criminal, como tem aqui em São Paulo, uma promotoria com 120 promotores, aquilo se reproduz, aquela situação se reproduz quase automaticamente. Você não tem quase tempo e disponibilidade mental para parar aquele teu serviço, porque é uma máquina na promotoria, para parar aquele teu serviço e falar, peraí, a quem eu estou servindo? Que combate é esse? Eu estou fazendo o que com esse combate? Eu estou prendendo quem? Então, é um moto contínuo de anos de pegar o inquérito que vem da polícia, promover a denúncia, ouvir em juízo 2 policiais militares que são as únicas testemunhas, e com essa prova, que é uma prova muito fraca, você condena milhares de pessoas no Brasil. Doutor Arthur, quando a gente tipifica o crime de tráfico de drogas, né, de comércio ilícito de entorpecentes, o bem jurídico que a gente considera como violado, nós, né, profissionais do direito, é a saúde pública. O senhor considera que, do jeito como está, né, a situação, a gente pode considerar ainda que o tráfico de drogas afronta esse bem jurídico da saúde pública, ou a guerra às drogas, como ela está posta, é que realmente está violando a saúde pública? Será que nós poderíamos pensar de que realmente não há uma violação do bem jurídico da saúde pública? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até mesmo o que o senhor acha sobre a questão da descriminalização do uso de drogas e talvez até da descriminalização do comércio, que hoje é o comércio ilícito. Deixa eu acrescentar um pedacinho aqui, doutor Arthur. Primeiro, eu fico assim, muito preocupado e quando eu ouço essa verdade que você está trazendo, porque eu fico pensando
Qual é a alternativa, então, né? Pensando em São Paulo, com uma máquina em modo contínuo trabalhando, mas isso é na Bahia, isso é em Pernambuco, isso é em quase todos os estados. Qual seria a alternativa? Na Bahia nós tivemos uma chance, alguns anos atrás, de fazer durante um ano um curso para 100 defensores públicos. Terminamos com 60. Eu achei maravilhoso e acho que isso mudou a configuração do modo como a Defensoria Pública trabalhava na Bahia. Será que seria possível pensar nisso para o Ministério Público? E ainda tem outra questão, eu não sei como alcançar os juízes, porque, pelo menos na Bahia, são inalcançáveis. Porque como sensibilizar um juiz que acha que realmente mandar para a cadeia uma pessoa de 22 anos, que nasceu na periferia, que não estudou, que não tem isso, não tem aquilo, para uma cadeia, como o senhor indica, é fornecer mão de obra barata o tempo todo para o tráfico. Essa é uma coisa. A outra, Fabiana, é que eu já ultrapassei há muito essa história da descriminalização. Eu acho que hoje ou nós falamos em legalização ou nós não sairemos do lugar, porque a descriminalização gera tantas possibilidades de permanecer no mesmo, que eu acho que ou nós legalizamos a produção, o comércio, o consumo, quem compra, quando compra, onde compra, ou eu não vejo saída. Agora, por outro lado, eu, quando vejo o horizonte mais próximo no Brasil, acho que nós estamos, eu não diria atravessando, mas nós estamos nos aproximando de um tsunami, que vai ser um tsunami de retorno aos anos 60, 70, que nós pensávamos já termos ultrapassado. Bom, são questões da maior relevância. Eu vou tentar... veja, né? A guerra às drogas começou, na verdade, como quase tudo, né? Começou com uma política dos Estados Unidos na era Nixon. E essa política chegou aqui no Brasil pela primeira vez de forma clara com a lei de 1976, a lei de drogas de 1976. Então, durante 30 anos, até 2006, o Brasil prendeu o usuário de droga. Prendeu. O usuário de droga era criminoso que ia para a cadeia. Então, de 30 anos prendendo o usuário de drogas, não resolveu absolutamente nada. E a partir de 2006 não se prende mais, mas ainda há crime usar drogas. É muito raro, eu não estou mais na área criminal, mas os colegas criminais falam que ninguém mais é levado à delegacia de polícia para usar drogas. A polícia já nem leva porque, sei lá, mas não leva mais. Bom, então eu imagino, né, como a gente copiou essa coisa da guerra às drogas dos americanos, que essa é uma política externa americana de controle. Foram na Colômbia, foram em vários países do mundo, eles se utilizam disso como poder, como instrumento de poder. Eu noto que devagarinho os americanos estão mudando essa política. Vários estados hoje a droga já é legalizada, Então eu penso que essa guerra às drogas, vindo de fora para dentro do Brasil, é que vai alterar a médio prazo a ideia que nós temos sobre a questão da droga. Né? Se você hoje pegar a imprensa brasileira, principalmente a televisão, os programas populares, é uma coisa que é inacreditável. O que se fala sobre a questão da droga não tem nada a ver com a realidade. Aquilo é uma excrescência que se vê. Mas a população, grande parte da população, ouve e acredita nisso. Acredita que a droga é um flagelo para a sociedade inteira. E aqui em São Paulo é a mesma coisa. Então, como resolver isso, né? Eu não tenho muita clareza de como resolver isso, mas eu penso que se a gente olhar para o que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo no Uruguai, no que está acontecendo em alguns estados dos Estados Unidos, eu acho que isso é um parâmetro que nós vamos ter para colocar a matéria no seu devido lugar. A droga não precisa ser guerreada, a droga precisa ser não precisa ser combatida, a droga precisa ser compreendida, como disse a doutora, como uma questão de saúde pública. E isso é uma questão de saúde pública. Veja você, Nélio, aqui em São Paulo, nós temos aqui a grande Cracolândia de São Paulo, fica no centro da cidade. Ali você tem por dia moradores ali em torno de 500. E 2.000 pessoas passam por lá todo dia. É um número razoável. O que se faz ali, Nery? O que se faz ali há 10 anos
se faz uma barbárie. Se trata aquelas pessoas que não estão ali porque querem, moram na rua, não tem para onde ir, não tem casa, não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada. Tratam essas pessoas como criminosos. A polícia vai lá 2 vezes por dia, espanta aquelas pessoas como se fossem lixo, recolhe tudo delas, jogam água nas pessoas. Isso nós precisamos entrar já com várias ações para resolver aquela questão, para evitar a violência ali. E parte da sociedade acha que isso é correto. É claro que uma outra parte não, né? Mas uma parte da sociedade de São Paulo acha que aquelas pessoas não têm direito a nada. E o Estado, tirando um momento que foi o de braços abertos, na época do Haddad, que foi uma bela experiência, o Estado trata aquela questão como um caso de polícia até hoje. Então você veja que nós estamos ainda num processo de muita selvageria de política pública. Eu vou só lhe lembrar aqui o nome da minha defensora, Fabiana Miranda, porque eu devo ter dito o nome dela muito rápido e talvez o OMC não tenha ouvido. E Fabiana é nossa, eu dizia há pouco a ela, é nossa coluna dorsal, é nossa sustentação nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui em Salvador. Sobretudo, nós estamos no espaço da Defensoria Pública e eu tenho pensado que a Defensoria Pública é uma alternativa. Eu tenho apostado muito no trabalho dos defensores, na sensibilidade dos defensores, pelo menos aqui na Bahia tem sido desse modo. Agora, eu estava pensando aqui, se em nossa política se orientar pela política americana, como parece que tudo caminha, eu espero que o Donald Trump resolva legalizar o máximo possível de drogas nos Estados Unidos, para ver se esse espelho no qual a política brasileira parece que está se mirando, se olhando, possa acontecer. Eu estou dizendo isso como uma provocação, porque eu acho que o Trump vai, do jeito que ele quer criar um muro para que os mexicanos não possam entrar nos Estados Unidos, eu não acredito que ele vá, de modo algum, ser mais, eu não diria condescendente, mas reconhecer que a política de guerra é um fracasso e que seria uma política de reconhecer que a droga é um fenômeno humano e de que nós precisamos cuidar disso nessa dimensão bioética e nessa dimensão dos direitos humanos. Por outro lado, eu tenho também proposto, não é uma coisa simples, de que nós precisamos sair, nos libertar desta dupla amarra, de um lado a lei, do outro a saúde, e que nós precisamos começar a falar mais e permanentemente no que diz respeito ao consumo de álcool e outras drogas, na dimensão dos direitos humanos, quer dizer, da autonomia. Eu diria, pensar um pouco melhor essa questão, o que é autonomia, o que eu posso fazer, e discutir melhor a questão dos direitos humanos, porque eu acho, inclusive, que se sabe pouco. Eu acho que é uma expressão que se usa de modo vazio. Todo mundo fala nos direitos humanos. Quando a gente pergunta, o que você entende por direitos humanos, ninguém diz mais coisa nenhuma. Quer dizer, termina nós caminhando para uma expressão vazia. Então eu penso que nós podemos, talvez, sensibilizar alguns meios de comunicação. Eu lhe disse que nós temos um programa aqui na Bahia que era aos domingos, 8 horas da manhã, e que a partir desta semana passa a ser sábado ao meio-dia. Eu tenho a esperança de alcançar 10.000 pessoas por minuto num programa desse. Eu acho que é uma possibilidade tocar as pessoas, repetir o mesmo várias vezes, para ver se aos poucos as pessoas vão se sensibilizando, levar isso para a academia, falar com os estudantes de medicina, falar com os psicólogos, falar com os estudantes de direito. Eu acho que talvez seja uma alternativa
começar de novo a trabalhar na formação, já que a gente tem tanta dificuldade de trabalhar com os já formados, inseridos neste mercado de trabalho. Eu não sei o que Fabiana pensa disso, ou como é que Rosmicê vê isso aí no seu estado. Porque eu aposto muito em São Paulo, porque aquela velha expressão, quando São Paulo espirra, o Brasil fica gripado. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer coisas em São Paulo, isso repercutiria muito mais fortemente pelo Brasil. Olha, Nery, eu não sei não, eu sou o contrário. Eu espero que o Nordeste nos dê luz, porque São Paulo nós estamos num ambiente um pouco trevoso, né? Tudo bem, politicamente tudo bem. Politicamente, o Nordeste evitou que o Brasil voltasse para o século XX. Isso eu tenho certeza disso. Mas eu continuo achando que São Paulo é a grande vitrine brasileira, pelo menos para determinadas coisas. Se não é politicamente, pode ser para outras coisas. Bom, primeiro eu queria dar um abraço e fazer uma loa aqui à Defensoria. A Defensoria aqui em São Paulo é a nossa parceira em tudo. Nós não fazemos nada sem a Defensoria estar junto. Tanto a Defensoria, sempre, e como o Ministério Público Federal, quando é possível que eles tenham atribuição conosco em determinadas situações. São parceiros fundamentais aqui nossos, nós nos reunimos muito e trabalhamos sempre juntos. A Defensoria é para a gente aqui de São Paulo fundamental e presta um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo. Nery, mas voltando um pouquinho, veja, o Trump vamos dizer assim, é um sintoma de uma doença. Tá? Quer dizer, como pode uma democracia como os Estados Unidos eleger um indivíduo como esse? Como é possível imaginar que esse homem tenha sido eleito, embora tenha perdido, na verdade perdeu pelo voto, mas ganhou pelo colégio eleitoral, numa sociedade como a americana? Isso significa alguma coisa. Eu acho que esses ventos não civilizados, eles estão varrendo o mundo como de quando em quando eles varrem. Varreram na década de 30, na década de 40, depois vieram na década de 60, e eles estão voltando agora. Então, o Trump, na verdade, é um sintoma de uma doença que também, na minha visão, aconteceu agora no Brasil. Nós tivemos um retorno a situações que a gente já imaginava ultrapassadas no tempo da história. E descobrimos que elas não estão ultrapassadas, elas voltaram. E elas voltaram com força violenta, como eu jamais imaginei que elas viessem de retorno, né? Então, veja, Nery, eu acho que a questão de você trazer esse debate e atingir 10 mil pessoas por minuto na Bahia, eu acho uma glória. Por quê? Porque aqui em São Paulo, nós não temos nenhuma rádio que tenha um programa do seu tipo, por exemplo. Nenhuma. Eu me lembro que no momento da democratização, da redemocratização, já no fim da ditadura, as televisões, elas tinham programas de debates políticos com várias vertentes. Então eram vários programas e ia lá gente de todas as matizes e debatiam politicamente. As rádios também, eu morei no Ceará na década de 80 e no Ceará a mesma coisa, tinha a rádio maravilhosa que se debatia tudo. Eu não sei exatamente em que momento, mas eu acho que foi no começo dos anos 2000 que esses debates foram escasseando. E hoje você não tem mais debate, Nery. Você tem debates, entre aspas, com gente que tem a mesma posição. É gente que fala a mesma coisa. É gente que fala pela guerra às drogas. É gente que fala por tudo que é de mais equivocado no mundo. Na minha ótica, se você liga a televisão hoje, está lá todo mundo defendendo que tem que privatizar tudo, tem que vender tudo. Se você ouvir hoje uma rádio, está todo mundo falando que de fato tem que prender traficantes, que traficante é o demônio, que o pequeno traficante tem que ser preso também. E isso vai inoculando na sociedade uma visão muito equivocada do mundo, e ela parece ser uma visão normal. O mundo ao inverso, é o mundo ao contrário. Quer dizer, você não tem mais no Brasil debate nenhum. E isso vai contra até a Constituição.
Porque a Constituição, quando trata da mídia, ela fala da pluralidade que deve existir na mídia. E hoje, lamentavelmente, não existe. Então, eu saúdo muito o seu programa aí na Bahia, porque, com certeza, é um programa que faz um contraponto importante àquela voz única que hoje vigora no Brasil. Eu vi outro dia um programa de uma rádio em São Paulo que era uma defesa escancarada das internações compulsórias e que qualquer uso de droga merecia uma intervenção dessa natureza. Quer dizer, sem levar em consideração que não é a droga que faz o usuário, é o usuário que faz a droga. Já se disse isso tantas vezes, não é? Quer dizer, o fato de alguém consumir um produto, mesmo que seja regularmente, não faz dessa pessoa um toxicômano e nem a beneficia uma internação compulsória, uma internação em meio psiquiátrico. Mas eu queria lhe colocar o seguinte: como é que Rosmicê vê isso na perspectiva da promotoria, desse retorno aos hospitais psiquiátricos, a essa repsiquiatrização como se está propondo, as comunidades terapêuticas que recebem dinheiro que seria para a RAPS, que seria para os CAPs? Se faz uma falsa mensagem de que os CAPs são um fracasso, quando os CAPs foram fracassados, no dizer de uma colega que está aqui na nossa frente, Patrícia Flack, e que os CAPs foram fracassados. Eles não fracassaram, de que é uma bela alternativa, de que os consultórios de rua desapareceram, de que os consultórios na rua não foram devidamente preparados para ir para a rua trabalhar com as pessoas, construir com as pessoas outras perspectivas. Como é que o Ministério Público pode colocar aí uma pedra nessa engrenagem? Porque eu só vejo, digamos, de certa forma, por um lado, a comunicação. Eu acredito na comunicação, que é possível produzir transformações, mas eu acredito muito também no poder da justiça, de poder intervir, quem trabalha com direitos humanos, pensar nessa barragem de que nós não podemos pensar em retornar aos anos 70 e internar todo mundo de qualquer modo em hospitais psiquiátricos, que começam a ter as suas diárias aumentadas. Não sei se o senhor soube disso, certamente soube, de que se começa a falar no aumento da diária em hospitais psiquiátricos para que os empresários da saúde voltem novamente a investir nesse tipo de atividade. Rosmicê, além da sua visão a respeito desse tema, eu gostaria que o senhor pudesse falar como é que está essa questão das internações compulsórias no estado de São Paulo. Como é que o sistema de justiça como um todo vê essa prática, se interna muito individualmente, como é que os juízes têm decidido? Gostaria que o senhor também falasse como é que é isso. Então, são três temas que eu acho que dão maior relevância: a questão da internação compulsória, os hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. Nós tivemos aqui uma situação, Nery e doutora Fabiana, que foi kafkiana. O prefeito João Dória, há um ano mais ou menos, entrou com uma ação judicial para que as pessoas que estivessem na região da Cracolândia fossem pegas por pessoas do serviço social, levadas de arrasto até um determinado local em que haveria um psiquiatra, e a partir dessa análise do psiquiatra elas seriam internadas compulsoriamente, quase como uma máquina mórbida de internação. Veja o pedido judicial do prefeito. Para nossa absoluta surpresa, o juiz da Fazenda Pública concedeu a ordem. Isto foi numa sexta-feira, às 6h30 da tarde. E Sua Excelência o Alcaide logo disse que na segunda-feira pela manhã já estaria com tudo pronto para começar as internações compulsórias. Nós tivemos que, no plantão do domingo, falar com o desembargador, e o desembargador teve a boa ideia de suspender esse gesto que não tem paralelo na história da psiquiatria mundial, desse tipo de situação, e ganhamos no tribunal, e o prefeito não conseguiu fazer as internações compulsórias do jeito que ele queria internar 400, 500 pessoas de forma compulsória, né? Compulsória, para tratamento que ninguém sabe exatamente qual seria.
Então você veja, e num primeiro momento, grande parte da população de São Paulo achou isso correto. Por sorte, demos muita sorte de cair com um desembargador muito sensível que percebeu que isso seria uma aberração. Porque, veja, na região do centro, né, ali você passa muita gente, muito trabalhador, muita gente que vai pegar metrô, pegar ônibus, pegar trem. Então, imagina um trabalhador no fim da tarde, cansado, com seu traje já meio rasgado, já meio cansado, suado, ser confundido com alguém que vivia naquela região e ser levado para a interação compulsória. Era uma loucura. Mas quase isso passou. O prefeito depois recuou e isso não se colocou mais. Mas, na questão dos hospitais psiquiátricos, o prefeito, depois disso ser obstado pela justiça, ele fez um convênio com 3 hospitais psiquiátricos aqui da capital. E o convênio era para receber pessoas que voluntariamente quisessem se desintoxicar. Então, o que ele fez? Ele conveniou 3 hospitais, pagou um belo dinheiro por esse convênio, e as pessoas da Cracolândia, que, conversando com os assistentes e com os psiquiatras, quisessem ficar lá 2, 3, 4 dias, 5 dias, assinava lá o termo de internação, ficava lá e depois saía. E nós fomos visitar esses hospitais. Fomos Defensoria, Ministério Público, o CRM aqui de São Paulo, o CRP, o COREM, a Vigilância Sanitária e o CRES, do Serviço Social. Fizemos uma força, o CONDEP inclusive, fizemos uma força-tarefa e fomos nesses hospitais. Nery, o que nós vimos ali são coisas inimagináveis nos 3 hospitais. Então, ali havia um psiquiatra, nos 3, que recebia a pessoa, passava o medicamento, que no geral é um medicamento para deixar o sujeito meio fora do ar, e esse sujeito ficava ali tomando aquele medicamento sem ter direito de passar novamente pelo psiquiatra. E quando o sujeito pedia para passar de novo pelo psiquiatra, não era atendido. Quando o cidadão pedia para sair, porque era internação voluntária, ele podia sair a qualquer tempo, obstava a saída. A situação chegou em tal ponto que começou a haver escambo de cigarro. As pessoas que ali estavam trocavam cigarro por alguma coisa, trocavam cigarro por uma ficha de telefone. A pessoa entrava e não tinha nenhum projeto terapêutico individualizado. Eu perguntei num dos hospitais por que nos fazia o projeto terapêutico individualizado, né? E a resposta foi a seguinte: olha, nós não queremos tocar nas feridas das pessoas, portanto não vamos ouvi-las, porque senão elas vão ter que contar o que levou elas à situação. Então elas ficavam jogadas naquele lugar, meio paralisadas pelo remédio, assistindo dia e noite a televisão aberta. Agora, você imagina, né, que há algum benefício numa situação dessa? Então, depois das nossas idas lá, a prefeitura rompeu o contrato com um dos hospitais e está fazendo um pacto conosco de fechar tudo. Não havia porta de saída. Sabe como era a porta de saída, meu amigo Nery, doutora Fabiana? Era uma passagem de ônibus que o sujeito recebia e saía pela porta. Com essa passagem de ônibus ele ia fazer o quê? Ele não tem casa, ele não tem família, ele não tem nada. Ele ia voltar de onde ele veio, ele não tinha nenhuma alternativa que não fosse essa. Então isso, e se gasta milhões de reais numa coisa que não gera nada. Se você pegasse esse dinheiro e organizasse a rede de saúde pública de São Paulo, você teria a rede mais potente da história do Brasil. Mas esse dinheiro é jogado fora, não gera nada, não gera nenhum tipo de benefício. Agora, a comunidade terapêutica, amigo Nery. Uma colega de Campinas, que é uma colega excepcional, você precisa conhecer, chamada Cristiane Elal, me ligou ontem e estava numa comunidade terapêutica de Campinas, que tinha 50 homens presos. Presos é a expressão, trancafiados, querendo sair e não podiam. Não tinha psicólogo, não tinha médico psiquiatra, não tinha assistente social, não tinha enfermeira, não tinha nada, era uma prisão. E ela, junto com a Vigilância Sanitária, conseguiu fechar essa clínica e hoje está tendo uma enorme dificuldade para colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. As pessoas todas queriam sair, fizeram uma carta para sair, agora elas precisam ir para suas casas.
Muitas moram fora de Campinas, outras moram fora do estado de São Paulo. Então, é uma situação horrível. O CRP aqui de São Paulo fez uma avaliação muito criteriosa de inúmeras comunidades terapêuticas. Inúmeras. Eu diria que é quase uma centena. E o diagnóstico, é um diagnóstico que inclusive é público, está no site do CRP, é dantesco, né? São entidades, no geral religiosas, que têm como método de trabalho aquele tal 12 passos, em que o primeiro passo é o sujeito acreditar em Deus. Ora, eu não tenho nada contra a religião, ao contrário, eu acho que as pessoas podem ser religiosas ou não, depende de cada uma delas. Agora, se o sujeito não for religioso, ele não tem como ser resolvido numa situação dessa. E são comunidades terapêuticas que, na verdade, são prisões, porque elas não têm psiquiatras de forma correta, não tem psicólogo, não tem enfermeira, não tem nada, não tem assistente social, não tem projeto terapêutico individualizado, não tem projeto de saída, não tem nada. São depósitos de gente. Muito bem, então esse é o diagnóstico que nós temos dos hospitais psiquiátricos e da comunidade terapêutica. Nery, agora veja o que o governo Temer está fazendo. Sem mudar a lei antimanicomial, sem mudar a lei, mudando simplesmente resoluções que estão abaixo da lei, não podem contrariar a lei, mudando resoluções, eles inseriram os hospitais psiquiátricos na RAPS. Mas não ficaram aí. Eles, em setembro de 2017 e em dezembro de 2017, quase que dobraram os valores para cada leito de hospitais psiquiátricos. Então eu vou te dar um valor. Um hospital psiquiátrico de 160 leitos, ele sairia por mês para o governo R$400 mil por mês, certo? R$400 mil. Logo abaixo desse valor, vem os valores do CAPS 4, que não sei se você concorda ou não, eu não vou entrar se o CAPS 4 é bom ou não, mas é um CAPS que é para ser montado nos locais de cena de uso. Para o CAPS 4, o governo deliberava somente R$200 mil e nada mais. Então, se você dá 400 por mês para o hospital psiquiátrico e 200 para o CAPS 4, o que você está falando? Você está mudando a política. Você está mudando a política de saúde mental. Você está jogando água no moinho dos hospitais psiquiátricos. Então, esse foi o governo Temer. Melífluo, indireto, sibilino, sem afrontar a lei, querendo mudar tudo por resolução. Agora, esse governo, pela voz do seu ministro, vem e fala claramente que é contra os CAPs, que os CAPs não resolveram, e claramente aponta para a mudança da política pública, que será talvez feita por meio de lei. Nós vamos voltar para as internações em hospitais psiquiátricos, para comunidades terapêuticas, vamos encher o bolso de muita gente e não vamos resolver o problema da saúde mental, amigo, né? Não vamos resolver o problema da saúde mental nesse caminho. Doutor Arthur, diante de tudo que o senhor está falando, o que o senhor e o Ministério Público de São Paulo, a parte de saúde pública, está planejando fazer para reverter esse quadro ou tentar evitar esse desmantelamento da RAPS, essa destruição da reforma psiquiátrica, o retrocesso da reforma psiquiátrica? Quais são as estratégias? O que o senhor está planejando para 2019? Deixa eu acrescentar uma coisinha aqui, doutor Arthur. Que é o seguinte, um pouco movido por suas reflexões e de Fabiana, eu tenho me perguntado muito o que foi que nós fizemos ou deixamos de fazer para que fôssemos alcançados deste modo agora em 2018. Eu tenho dito uma coisa que meus colegas não suportam, mas eu continuo dizendo, que esta última década foi uma década perdida no sentido de que nós não vimos o que estava acontecendo e quando nós abrimos os olhos, ou nos abriram os olhos, ou nós fomos obrigados a ver o que estava sendo imposto a nós, seja pela internação compulsória, fosse pelo retorno da psiquiatrização, fosse pela internação em comunidades terapêuticas, tivemos de nos perguntar, mas o que é isto?
E eu tenho me perguntado o tempo todo o que foi que aconteceu, que nós dormimos em berço esplêndido. Eu costumo dizer que ficamos fascinados pelo que obtivemos nas 2 décadas anteriores, mas de qualquer sorte, nós estamos diante de fatos que nos exigem de nós algum movimento, um trabalho de resistência, um trabalho de transformação, um retorno ao passado para começar a fazer de novo o que fizemos nas escolas, nas ruas, nas universidades, porque hoje eu acho que nós estamos diante de situações absolutamente insuportáveis para as pessoas que estão nas ruas, para as pessoas que usam drogas ilícitas. E olha que nós nem tocamos ainda, mas eu vou colocar isso também para você, que é a questão da indústria farmacêutica e, eu diria, a dependência que nós temos constatado de medicamentos lícitos. As pessoas tomam tudo de qualquer modo, há uma medicalização da vida que não se fala. Quer dizer, nós falamos do uso de maconha, mas nós não falamos de que cada rua atualmente, pelo menos na Bahia, tem pelo menos 3 farmácias que eu desconfio que são todas da mesma família, quer dizer, devem ser os mesmos donos, nos medicalizando, e isso nós não falamos. Quer dizer, como é que fica uma coisa dessa, né? Então temos 3 questões novamente, bom amigo. De 3 em 3. De 3 em 3 nós vamos chegando. Doutora Fabiana, quando eu falei que a gente tem uma relação muito próxima aqui com o MPF, essa questão da legislação federal, ela é do MPF. Nós aqui de São Paulo e vocês aí da Bahia, pouco podemos fazer no combate à legislação federal. Eu espero que o Ministério Público Federal, através do pessoal da Direitos Humanos, da PFDC, que é o nosso Marlon, a doutora Duprá e tantos outros colegas valorosíssimos, possam tomar as medidas que são cabíveis para que essas resoluções sejam tidas por inconstitucionais, porque violam não só a lei, como violam a própria Constituição. É um pessoal de primeira qualidade do MPF, espero que eles tomem providência nessa área e com certeza vão tentar tomar. Agora, se vão ganhar ou não, a gente não sabe, porque o judiciário é sempre uma surpresa. Mas eu tenho certeza que eles vão fazer um bom combate. Na questão, né, o que aconteceu, eu não tenho resposta direta, mas eu vou te dizer o que eu sinto. Né? Eu imaginava, né, que a história fosse uma espiral evolutiva. É como se a história fosse andando sempre para frente e para cima. Ela fosse sempre num processo civilizatório, quase que natural. O que eu imaginava? Depois de termos passado pela violência da ditadura e tudo que ela trouxe, né, nós não recairíamos nesse erro. Eu me recordo, Nery, talvez aquela que exceto o nascimento dos meus 3 filhos, talvez a minha maior emoção na vida tenha sido ouvir no rádio de pilha o discurso de vitória do Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. O discurso de vitória. Por quê, Nery? Porque eu, embora jovem, a gente não percebe que mal faz a boçalidade da ditadura. A gente não se percebe, a gente naturaliza aquele horror da ditadura. Então, por exemplo, o último presidente falava coisas terríveis por rádio, jornal e televisão. Isso afeta a sensibilidade de qualquer ser humano, um presidente da República falando grosseria dia e noite. Então, quando o Tancredo Neves ganha e faz um discurso que, inclusive, eu acabei de ouvir outro dia, descobri ele no YouTube, é só o discurso, não aparece o Tancredo falando, é só a fala dele. Eu voltei a me emocionar e quase fui às lágrimas novamente, porque você vê a diferença entre um homem que tem uma visão iluminista e civilizatória do mundo com aquilo que até então existia. Então eu imaginava que a partir dali, com idas e vindas, com avanços e recuos, o Brasil fosse se modernizando, se civilizando, avançando. E nunca imaginei, né, que nós fôssemos ter uma regressão dessa. Está ótimo agora.
Entrou. Então, Tudo bem. Você estava dizendo, eu nunca imaginei que nós fôssemos ter uma regressão dessa. O sujeito fazendo arminha, o candidato que ganhou, a única coisa que ele fazia era fazer arminha. Coisa que o meu filho pequenininho ainda brinca assim. E o sujeito ganhou sem uma proposta, só fazendo arminha. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Jamais, eu tenho certeza que o amigo também não. Então nós nós levamos um susto e eu descobri que a história não é uma espiral para cima. A história ela pode ser para cima e pode ser para baixo. E todos nós aprendemos isso e não nos preparamos para isso. Nós não imaginamos, Nery, o regresso que haveria no Brasil. E agora, por incrível que pareça, parece que todos nós acordamos. E todos nós percebemos que não é possível uma coisa dessa estar acontecendo no Brasil. Nós temos que nos reunir para evitar um retrocesso maior. E isso é que me impele hoje para a vida. Porque eu saí muito acabrunhado desse processo eleitoral, achando que estava tudo perdido, que a gente ia entrar num processo péssimo, né, de trevas e tal. Eu acho que, por incrível que pareça, esse processo foi tão trevoso que acordou grande parte dos brasileiros e mostrou, olha, chega, nós não podemos voltar no tempo desse jeito. E isso é que me impele, isso é que é bonito, é o que está acontecendo de bonito no Brasil. A juventude, os trabalhadores, todo mundo falando, chega, não é possível. Esse homem não pode fazer o que ele está dizendo que vai fazer, isso não vai dar certo. E parece que esse movimento, que começou com ele não, esse movimento cresce, lamentavelmente não cresceu o suficiente no momento da eleição, mas ele cresce de certa maneira. Agora, na questão da medicalização, né, eu vou te dar um exemplo aqui de São Paulo muito interessante. Eu posso estar errado, eu queria que o amigo me ajudasse. Aquele medicamento que se dá para a criança levada é Ritalina? Ritalina. Ritalina. Isso. O secretário de saúde do governo anterior, o governo Haddad, percebeu, e veio falar aqui conosco, percebeu um aumento, assim, absurdo de médicos passando Ritalina pelo SUS. E a Ritalina não é questão de dinheiro, porque a Ritalina para a prefeitura é uma coisa muito barata. Mas chamou a atenção do secretário a quantidade e o volume de crianças que apresentavam uma patologia que precisava da Ritalina. Então ele fez um acordo conosco e fez o seguinte, ele criou uma comissão de médicos para rever todas aquelas receitas que falavam em Ritalina. As prescrições. Caiu vertiginosamente aquilo que era a receita e aquilo que foi concedido. Porque os médicos muito criteriosos salvaram milhares de crianças de serem medicamentadas sem necessidade. Então esse é um exemplo da medicalização da vida, uma medicalização bastante irresponsável. Eu concordo plenamente com isso que o Vladimir está trazendo. Eu só tenho dúvidas se nós vamos conseguir, pelo menos num tempo curto, barrar certas proposições deste governo. Veja, por exemplo, ontem nós vimos na mídia a ministra da Cidadania, se eu não estou enganado, propor um reforço à impossibilidade da mulher abortar em nome do Estatuto do Nascituro. Quer dizer, ontem ela dizia, não, nós não estamos querendo evitar que as mulheres possam decidir pelo aborto, nós estamos querendo proteger as crianças e, desse modo, proteger as mulheres. Quer dizer, eu acho que tem uns discursos, eu diria, hiper-reacionários, que a gente já tinha, de certo modo, ultrapassado, que aparecem, e assim eu tenho achado que esse ministério é um ministério que vai nos causar muita dor de cabeça, vão exigir de nós muito senso, muito juízo, muito trabalho, para que nós possamos, no mínimo, resistir a muita coisa que vem por aí. Eu tenho proposto que nós temos de trabalhar no micro,
isso que nós estamos fazendo, eu acho que conversar consigo, lhe ouvir, conversar depois entre nós sobre as suas postulações, fazer em janeiro o nosso terceiro, já fizemos dois, o terceiro, quarto diálogos intercambiantes, criar um blog para discutir com os intercambiantes Brasil as coisas que precisamos discutir, escrever um pouco mais e colocar isso na mídia, porque eu acho também que nós tínhamos falado um pouco entre nós e nós precisamos, por exemplo, essa conversa nossa, eu espero que a gente possa reproduzi-la em outros espaços de discussão. Mas eu concordo consigo de que nós acreditamos nesse processo civilizatório. Eu achei interessante isso, sempre para o alto e para a frente, e às vezes é para baixo, e não é nada para a frente, é para trás, como eu acho que nós estamos vivendo. Mas eu também tenho esperança que os problemas intrafamília vão nos ajudar, porque tem deputados no Rio de Janeiro, nós temos aí pessoas muito próximas desse governo que vão, certamente, pelo que dizem e pelo que propõem, nos ajudar a encarar, a mudar, a encontrar alternativas. Para concluir, eu lhe diria o seguinte: eu fiquei assustadíssimo com meus colegas médicos. O que os médicos votaram neste governo me deixou estupefacto. Eu nunca compreendi direito. Eu vou, inclusive, pensar um pouco mais por que os meus colegas se voltaram tanto contra o PT, como se o Partido dos Trabalhadores fosse responsável por toda a história de corrupção no Brasil, e minha categoria votou de um modo assim maciço neste governo. Fabiana, você tem uma questão que chega para nós? Tenho, sim. Eu gostaria também de divulgar que nós estamos, essa nossa transmissão está sendo também transmitida pelo Observa Pop Rua, que é um trabalho de extensão da UNB, né, Universidade de Brasília, e que estão filmando e transmitindo ao vivo, né, pelo Facebook e pelo Instagram, essa nossa transmissão. E através do Observa Pop Rua, houve uma pergunta. A questão que eu fiz sobre o que o Ministério Público do Estado de São Paulo está fazendo para diminuir, ou que vai fazer, para diminuir a internação compulsória. Aí uma pessoa está pedindo para repetir a resposta, né, sobre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o que tem feito em relação à internação compulsória e até para diminuir a quantidade de internações compulsórias. Olha, eu aqui na Promotoria da Saúde Pública jamais entrei com uma ação de internação compulsória, jamais, nenhuma vez. Nós tivemos aqui um outro episódio muito dantesco, que o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, em 2013, imaginou pela primeira vez uma internação compulsória em massa. Então, o que ele fez? Ele criou um chamado anexo judiciário de um lugar chamado Cratóide, que é um tipo de um CAPS potente. E a ideia dele era que o Ministério Público, a Defensoria e o Judiciário começassem a internar violentamente. O Ministério Público e a Defensoria, no primeiro dia, fizeram uma ata falando da lei e dizendo que não iam fazer a internação compulsória em massa. E nunca fizeram. Nem eu aqui fiz, nem nada. O que tem é que alguns colegas aqui de São Paulo, do interior, premidos às vezes pela família, eles entram com esse tipo de ação. E isso é sempre muito ruim, né? São colegas, no geral, novos, que não são especializados na área de saúde pública, têm uma ideia vaga do que seja internação compulsória e acabam entrando com a internação compulsória. Então nós estamos nos deparando aqui em São Paulo com uma situação que é muito maluca, que é o seguinte: o sujeito entra com pedido de internação compulsória, o juiz dá e manda internar em determinado local. E a pessoa é internada ali. Aí o psiquiatra daquele local, depois de um determinado momento, vai e fala: olha, ele não precisa mais de internação, ele tem que sair. Aí o juiz fala assim: não vai sair não, vai ficar.
Aí o médico fala, mas ele não tem mais o que fazer aqui. Eu estou dando um laudo dizendo que não tem mais que você tem que ficar internado. O juiz fala, não, ele vai ficar. Então o que é que nós temos que fazer aqui? Entrar com habeas corpus para que aquele cidadão que está em internação compulsória possa sair. Então veja bem o que está acontecendo. Então veja, são poucos os casos de internação compulsória aqui em São Paulo, da minha parte jamais, e algum colega ou outro no interior ainda entra, mas são muito poucos. Essa não é uma questão. A questão aqui é mais mesmo da internação voluntária e involuntária. São poucas as internações compulsórias. E aproveitar isso que vós me toca agora no final, de que a internação compulsória é uma internação involuntária e que a internação compulsória ela só deveria ocorrer quando a pessoa coloca a sua vida em risco ou a vida de terceiro. Mas isso está previsto. Quer dizer, se alguém quer se matar ou está em um surto psicótico grave, um paranoide acha que a pessoa vai lhe fazer mal e ameaça a vida dessa pessoa, há sim o lugar para a internação compulsória e uma passagem a uma internação voluntária assim que essa pessoa recupera a sua possibilidade, a sua capacidade de entender a lei, de entender as coisas do mundo e de se comportar com esse entendimento. Ora, não respeitar isso assim é completamente contra a lei. Outro dia eu dizia, a internação involuntária, ela não é necessariamente uma coisa ruim. Por exemplo, se eu tiver um infarto do miocárdio, eu não quero que ninguém espere que eu acorde e me pergunte se quer ser internado. Eu quero ser imediatamente internado e que alguém cuide de mim. Quer dizer, a internação voluntária está prevista e ela é benéfica em determinadas circunstâncias. E claro, fora daí, tem que ser com a autoridade que o sujeito tem sobre sua própria vida para ser internado ou não. De modo que eu acho que essas coisas, doutor Arthur, devem circular um pouco mais entre nós. Eu penso que nós devemos falar mais disso, já temos falado, mas devemos falar mais ainda disso. E nesses 5 minutos que nos restam para terminar esse quarto diálogos intercambiantes, eu dizia que em janeiro retomaremos e de 2 em 2 meses nós vamos fazer essa conversa pública. Tem muita gente que está nos ouvindo que não interviu, não escreveu nada, não fez uma questão, mas eu tenho certeza que tem muita gente pelo Brasil ouvindo a nossa conversa. Eu lhe pediria para nos falar um pouco sobre o seu trabalho no campo dos direitos humanos e até chamar a atenção de que, em nome dos direitos humanos, muita coisa ruim tem sido feita. Eu tenho constatado isso e que, desse modo, nós precisamos repensar, reconsiderar, eu diria, de certo modo, reconfigurar as nossas práticas e nos colocar diante dessas condições que nos assustam. Mas eu queria já começar a lhe agradecer a generosidade do seu tempo e lhe deixar esses minutos finais para suas, que nós chamaríamos na Bahia de suas considerações finais, que não são finais, eu diria que são suas considerações iniciais. Eu não sei se Fabiana quer acrescentar alguma coisa aí nesses 2 minutinhos que nos faltam, ou se nós ouviremos o Dr. Arthur e encerraremos essa nossa conversa com esse mistério para mim. Você não sabe como eu acho um mistério isso, estar lhe vendo e está sendo visto, e essa mágica da comunicação eu acho absolutamente parece fantástica. Que nós temos outra pergunta. Temos outra pergunta? Isso. Você podia fazer aí? É porque se eu virar também. Não, venha para cá. Pode ir. Uma última pergunta. Como está a execução do programa de volta para casa? Tá. Como está a execução do programa de volta para casa? Tenho online aqui pais que têm seus filhos internados em instituições sem nenhuma possibilidade de um dia essa pessoa voltar plenamente ao convívio de sua família. Não concordamos com a internação sem critério e nem com a alta sem um apoio efetivo à família. O de volta para casa é tão séria quanto da entrada na instituição. Claro. Esse é um programa do governo federal
que aqui em São Paulo a gente se utiliza muito pouco dele, mas ele é um programa espetacular, porque é exatamente a porta de saída que falta nesse processo todo. Tá? Aqui em São Paulo nós não temos uma porta de saída adequada na questão da drogadição, não temos. Porque, veja, Nery, eu fico sempre pensando algumas coisas. Veja, o que fez o De Braços Abertos já foi uma coisa interessante. O De Braços Abertos foi um programa que foi intersecretarial com o Ministério Público, Defensoria, entidades, psiquiatras e representantes do pessoal da Cracolândia, que participavam e davam, inclusive, o nome de Braços Abertos, eles é que deram. Né? Sim. Foi muito interessante. Então, o que eles pediram no primeiro momento foi o seguinte: eles viviam em pequenos barracos que eram construídos nas calçadas. E pegaram uma calçada imensa e tal. E aí, quando o prefeito chamou para falar, olha, o que vocês querem para poder sair desses barracos? Olha, queremos uma casa, queremos um lugar para ficar. E o prefeito alugou 3 ou 4 hotéis ali na Cracolândia. E as pessoas, num determinado dia, cumprindo o combinado, desmontaram todas as barracas e foram para os hotéis. Então, precisavam de casa. Foi uma experiência interessante, mas mostrou alguns problemas, porque os hotéis ficavam em cima da cena de uso. E as pessoas, elas dificilmente deixavam de usar. Elas começaram até a ter redução de danos, redução de uso, de forma bastante firme, mas nós chegamos à conclusão que se a gente pudesse tirar as pessoas do hotel do centro e colocar um pouquinho mais longe, seria melhor para todo mundo, né? E tentamos, junto com o prefeito Haddad, isso, mas foi muito difícil, porque quando os donos de hotéis sabiam que era o pessoal oriundo da Cracolândia, eles se negavam a alugar. Então conseguimos, a muito custo, junto com a prefeitura, alugar 3 hotéis longe, e lá está sendo muito produtivo, e eles continuam. Mesmo com o fim dos Braços Abertos, esses hotéis continuam, porque o prefeito atual deixou a coisa continuar, porque percebeu que era um bom negócio. E em Portugal, veja, se você pega esse dinheiro, né, que você está jogando na mão desses hospitais psiquiátricos que não servem para nada, a resolutibilidade é 0. Se você pega isso e faz o que está fazendo em Portugal, o que está fazendo em Portugal? O óbvio virulante. Ele pega uma pessoa já mais ou menos organizada e aluga uma casa, um apartamento, um quarto que seja, numa determinada região da cidade. Aluga um outro casa, um outro apartamento, outro lugar para uma outra pessoa, mas não no mesmo local, num outro lugar afastado. E o que está dando em Portugal? A pessoa que se coloca num prédio, que tem uma vida normal, com criança, etc., ele se constrange de viver de uma forma suja, por exemplo, sem asseio e tal. Ele acaba se adaptando à vida da cidade. Embora continue usando, com redução de danos ou não, embora continue usando, aquilo começa a melhorar a vida dele. E ele tem um tutor. Então são experiências que mostram o seguinte: a questão do crack, não vou falar no geral porque não posso falar, agora na Cracolândia, o crack está muito ligado à questão da miséria. A questão da miséria. Se aquele pessoal que ali tivesse trabalho, tivesse escola, tivesse saúde e tivesse casa, você resolveria grande parte dos problemas das pessoas que ali estão. Grande parte, se não todos, mas grande parte. Então ali não é uma cena de uso, é uma cena de miséria. As pessoas não têm para onde ir, ficam no meio da rua. E eu vou te dar um dado muito interessante, né? Mais ou menos 20% das pessoas que moram ali não fazem uso de droga. E eu tive curiosidade de perguntar, mas por que vocês ficam aqui? E a resposta é unânime, porque aqui a gente encontra gente que conversa com a gente, que nos acolhe. Então a gente fica aqui porque são nossos amigos. A gente ajuda, quando o sujeito entra num processo muito complicado, a gente ajuda o sujeito a levar ele para o hospital e vive ali numa comunidade. Então a droga no Brasil está muito ligada à miséria, está muito ligada à pobreza, está muito ligada ao abandono. Então, se o Estado efetivamente quiser resolver esse problema, é com investimento em saúde, trabalho, renda e casa. É esse o caminho. Qualquer outro caminho, esquece que não dará certo. Eu concordo plenamente com o Vosmecê e me fez lembrar a sua fala agora de Antônio Lancetti,
nosso Lancete que faleceu há algum tempo. Ele dizia, olha, toda cidade tem um lugar para onde vão os que não têm para onde ir. E esse lugar em São Paulo é a Praça da República, a Praça da Sé, é esse espaço que se resolveu chamar de Cracolândia, cidade do crack. Eu nem gosto muito dessa significação desse espaço. E efetivamente ele dizia isso. Quando a pessoa sai da prisão em São Paulo, ela não tem para onde ir. Mas ela sabe que se ela for para a Praça da República, Praça da Sé e arredores, ela será acolhida como uma pessoa que precisa ter um espaço, um papelão para dormir, um pedaço de pão para comer, porque há uma partilha entre os miseráveis. Quer dizer, é um reconhecimento de que esse lugar cumpre uma extraordinária função social de acolhimento dos que precisam ser acolhidos. Quer dizer, o que a Haddad fez foi reconhecer isso e dar a este espaço a dignidade que ele merece, evitar a violência policial, se fazia conversas de rua, os consultórios de rua funcionavam e desse modo nós vemos que o espaço que a população vê de um modo como espaço ruim, nós podemos ver isso como um espaço absolutamente bom e eu diria um espaço de dignidade, um espaço de respeito, eu diria até um espaço em que privilegia os direitos humanos entre essas pessoas. É a verdadeira operacionalização do reconhecimento do outro pelos que estão naquela situação. Nesse sentido, nós concordamos e eu queria lhe agradecer e lhe pedir para suas despedidas dos que estão nos vendo e ouvindo aí pelo Brasil afora, dizendo que foi mais um prazer. Nós não somos suficientemente competentes e inteligentes para estabelecer um diálogo talvez mais, eu diria, elevado com Voz MC, mas eu estou plenamente satisfeito com o que eu ouvi, com o que a gente pôde fazer nesta hora e pouco de transmissão desse trabalho que nos agrada muito sustentar. Então, eu já lhe endereço o meu abraço e o muito obrigado. Eu parabenizo pelo seu trabalho. E agradeço muito ter aceito o convite e ter ficado conosco até essa hora. Muito obrigada. Nery e Fabiana, para mim é que foi um prazer mesmo, uma honra conversar com vocês. Eu acho que esses debates, essas conversas são maravilhosas, são fundamentais. Para terminar, saúdo o grande Lancete, que participou de vários encontros conosco na época do De Braços Abertos. Foi mais ou menos, talvez, o maior inspirador do projeto todo. Uma figura humana impressionante, de um bom humor inexcedível, de uma inteligência acurada, faz uma falta enorme aqui em São Paulo, porque era um sujeito que ajudava muito na área civilizatória. Para mim foi uma honra e eu me coloco à disposição dos bons amigos para aquilo que for absolutamente necessário. Eu estou absolutamente disposto a qualquer coisa. Obrigado, um grande abraço. Obrigada. Um abração para vocês.